Gustavo Oliveira é um entrevistado dessa semana do Nossa República, com quem estamos conversando sobre economia verde, sobre a COP26, e vamos conversar agora um pouquinho sobre o evento que aconteceu em Dubai, que Gustavo, a Expo 2020, que tem interesse principalmente de Mato Grosso, que produz muito commodities, que exporta muito, e como é que a indústria se encaixa nesse processo? Como é que você viu a Expo 2020? Bom, primeiro, a exposição em si, Mauro, é uma grande vitrine de tecnologias e de tendências tecnológicas. Nós pudemos ver lá, por exemplo, o futuro das cidades sustentáveis, com gerenciamento eletrônico do controle da distribuição de energia, dos semáforos, inteligência artificial ajudando no gerenciamento de água, no controle de enchentes, no controle das rotas de transporte público, uma série de tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas e que, sim, vão estar disponíveis no Brasil em breve. Nós temos algumas reuniões já agendadas aqui no Brasil com representantes dessas empresas e uma aproximação deles com alguns municípios aqui de Mato Grosso, que a gente possa falar de cidades sustentáveis no futuro. Mas mais do que isso, Mauro, além da Expo, nós tivemos essa missão empresarial focada em identificar potencial de negócios. Diria a você, primeiro, que os maiores itens de importação dos Emirados Árabes são todos carros-chefes da nossa produção. Cito principalmente madeira, ouro, carne bovina e carne de frango, carne de aves. São itens muito demandados por eles e que já são muito produzidos aqui em Mato Grosso. Algumas fábricas aqui de Mato Grosso exportam quase 100% da sua produção para os Emirados Árabes Unidos. E muitos outros negócios podem surgir. O que a Expo mostrou é que o futuro sustentável, Mauro, ele não é um futuro só. Nós teremos que mesclar tecnologias, a mobilidade urbana vai sofrer um grande impacto, porque o carro é um grande emissor, a vida nas cidades vai ter que ser modificada, o futuro até da alimentação, você falava aí da riqueza que é você poder consumir um alimento feito aqui no nosso estado. Olha, nós vimos lá casos, por exemplo, Mauro, onde as bananas que são consumidas no Reino Unido, na Inglaterra, elas saem do Equador. Elas entram num navio cargueiro no Equador, vão até o porto de Roterdã, trocam de navio e aí desembarcam nos portos da Inglaterra para poder chegar aos supermercados. Aqui a gente colhe banana no sítio, né? E eu digo, uma das grandes riquezas que nós temos aqui no Brasil, especialmente aqui em Mato Grosso, são as feiras livres. Enquanto o mundo inteiro traz alimentos do outro lado do mundo, a gente tem alimento de qualidade, produzido perto de casa e vendido quase que diretamente do produtor, sabe? A gente tem que valorizar esse tipo de negócio, esse tipo de iniciativa, porque isso é algo que o mundo não ganha. Isso já faz parte da cultura do brasileiro, né? As feiras, esse tipo de comércio, até uma visão muito própria do Brasil é valorizar a pequena empresa da sua cidade e tal. Tem muito disso já na consciência das pessoas, não tem, Gustavo? Sim, valorizar o produto local, o negócio local, valorizar aquelas empresas que têm uma atuação local e que, por isso, Mauro, elas são melhores do que as empresas de atuação global, porque como elas estão ali naquele ambiente, o dinheiro que elas ganham, elas circulam na própria economia local, geram empregos ali na comunidade e todo o valor agregado é distribuído para a sociedade. Acho que esse é um vetor muito importante. E a outra grande tendência que a Expo Dubai nos mostra é que todas as nações estão preocupadas com o seu desenvolvimento econômico, mas agora com sustentabilidade. Então nós vimos lá, por exemplo, a IKEA, que é uma grande fabricante de móveis, ela patrocinou o stand da Suécia na feira, que ficava ao lado do stand do Brasil, e todo o stand era sobre produção de madeira sustentável. Calcula a maior fabricante de móveis do mundo, o número de questionamentos que ela deve receber sobre a origem da madeira que ela usa para fazer os móveis. E ela estava lá, expondo a sua marca, dizendo claramente que ela garante que os móveis são produzidos de maneira sustentável. Então, Mauro, a grande tendência é que, independente de se é país ou se é empresa, essa sustentabilidade
ela é uma marca que as empresas querem ter para que elas possam ganhar mais pelo produto vendido e possam ter consumidores mais leais. Vamos lembrar, recentemente, algumas grandes empresas mundiais passaram por sufoco. Um escândalo, por exemplo, como o do Dieselgate, onde a Volkswagen e diversas subsidiárias emitiam mais gases do que o permitido, porque fraudavam os testes de homologação dos seus veículos, gerou prejuízo de bilhões de dólares para a companhia. Então não tem mais espaço para parecer ser. Tem que realmente ser sustentável, e essa é uma grande tendência da Expo Dubai. Nós estamos falando de comércio exterior, e como é que o Mato Grosso, sobretudo, se posiciona em relação aos países árabes, e a gente tem uma relação muito forte, muito próxima desses países. Mas sustentabilidade não é só uma vontade, né? Não é só um discurso necessário que está sendo imposto pela situação ambiental mundial, etc. Precisa ser também um compromisso do setor público e do setor privado. E a gente vê o Brasil, ou pelo menos o governo brasileiro, pouco voltado internamente para a solução ou para encaminhamento nesse sentido. Claro que você tira o exemplo dos governadores que estiveram na COP e que se movimentaram pela Expo 2020, pelo compromisso do governador de Mato Grosso aí, de zerar o carbono em 2035, um compromisso extremamente ousado, mas extremamente importante para o comércio internacional do Mato Grosso, portanto, para a economia do Estado. Esses compromissos todos, é possível você ver, você como presidente de uma entidade tão importante em Mato Grosso e no Brasil inteiro, que tem que ter a obrigação de ser vanguarda na área de tecnologia, de inovação e de boas práticas, principalmente, porque, afinal de contas, a indústria, no geral, é altamente poluidora, é responsável por grande parte do efeito estufa e precisa se adequar. Você acha que o Brasil, existe uma disposição do empresariado brasileiro nesse sentido, de modernizar suas estruturas, principalmente diante de uma crise que a gente está passando, que é essa da pandemia, uma crise econômica em função da gestão do país não está de acordo com aquilo que a gente almejava, no sentido de não ter inflação alta, a gente já está com a inflação superando os 2 dígitos, criando um cenário muito ruim do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Como é que você analisa, e a federação e o empresariado industrial avalia esse momento do país em relação às necessidades ambientais? Bom, Mauro, primeiro, é lamentável, e a gente precisa dizer isso, né? Não é toda a sociedade que está imbuída dessa agenda da sustentabilidade. Primeiro que muitas pessoas lutam para sobreviver. Então, a dificuldade delas é colocar o alimento em casa, a dificuldade é pagar a conta de luz, é sobreviver com alguma dignidade. Então, elas não têm condições de pagar a mais pelo luxo de serem sustentáveis, porque está em jogo a sobrevivência delas. Então, o primeiro papel que nós precisamos assumir como sociedade é a redução das desigualdades. E nesse processo de redução das desigualdades, o governo pode ser um grande indutor, não só o governo federal, mas os governos estaduais, mas é o setor empresarial o grande agente transformador. É a geração de riqueza, a geração de emprego, a geração de oportunidades para empreender que fazem a diferença no mundo inteiro. E é isso que nós temos que estimular. Infelizmente, a classe política brasileira, de uma maneira geral, mas não quero aqui generalizar, quero dizer que essa é uma maioria da classe política brasileira que ainda não entendeu essa agenda, que ainda acha que é o Estado o grande provedor, ainda acha que é o poder público o grande vetor de indução de mudança. Não é. Ele tem que ser um facilitador para que o agente privado possa agir e, dentro de regras de mercado, dentro de mercados regulados, ele possa desenvolver a sua atividade e gerar riqueza. Mauro, nós precisamos no Brasil da reforma tributária, precisamos da reforma administrativa, o custo Brasil é insuportável, as empresas brasileiras gastam por ano, o país perde por ano, e um PIB de 7 trilhões de reais perde 1
R$ 1,5 trilhão em ineficiência. Isso é logística que não funciona, é burocracia que não tem razão de ser, é dinheiro rasgado. É como se nós enchêssemos um prato para comer e quase 20% do prato a gente jogasse fora, não fosse para a boca de ninguém. O Brasil precisa avançar nessa agenda, Mauro, e ela não é uma tarefa de um brasileiro só, não. Ela tem que ser uma tarefa de toda a sociedade. É verdade. Você fala uma coisa que é extremamente relevante, e eu, enquanto você falava, principalmente no início da sua resposta, a gente sabe que a pessoa precisa sobreviver, a maioria da população é extremamente pobre, mas é também a maioria da população quem menos produz efeitos negativos ao meio ambiente. O trabalhador, ele anda de bicicleta, ele anda de transporte público, ele não tem o seu carro produzindo gás, estufa. O trabalhador procura cada vez mais o produto que está ali na feira do produtor, que é mais em conta, que é mais barato, etc. Você tem a visão de que a sociedade precisa, nesse sentido, de sensibilizar cada vez mais quem tem mais recursos, no sentido de adotar essas providências. Porque a pobreza, quer dizer, estou fazendo, claro, uma comparação, uma exposição bastante simplória, né? Mas assim, é verdadeira. Você tem uma sociedade majoritariamente pobre e que, por falta de recursos, acaba sendo menos poluidora do que aquela parte da sociedade que é mais abastada e que tem condições de gastar mais e que deveria ter uma consciência maior e ajudar as pessoas, no sentido de melhorarem as suas práticas, enfim, as suas condições de vida, porque isso melhora as condições do país e as condições ambientais do planeta. Você compactua disso? Você acha que... Porque o que a gente observa hoje no Brasil é que tem um empresariado que é o grande industrial, que são os banqueiros, etc., que já começam a ter, até por uma questão de interesse econômico, uma posição extremamente radical, extremamente positiva em relação à questão ambiental, né? De cobrar, inclusive, políticas públicas mais rigorosas, que não hajam desvios. Claro que a gente tem uma mediocridade aí que defende desmatamento, enfim, que defende teses que não são bacanas para o Brasil e não são principalmente interessantes para Mato Grosso. Mas você tem um empresariado surgindo uma nova consciência pela força das necessidades econômicas para manter as suas riquezas, mas que não considera ainda as populações mais pobres. É isso, Gustavo? Olha, Mauro, primeiro essa agenda da desigualdade, ela precisa começar a ser enfrentada na base. Como é que isso pode ser enfrentado? Primeiro, oferecendo condições dignas de moradia e oferecendo educação de qualidade, sabe? Uma grande dificuldade que a gente tem no país hoje é que, por exemplo, o Senai tem uma grande força para a qualificação de trabalhadores, mas muitos trabalhadores não têm sequer a escolaridade necessária para fazer os nossos cursos, que levam aos melhores empregos, que levam às vagas de emprego que existem. Mas existe um outro problema. O déficit educacional, às vezes a pessoa tem a escolaridade, mas foi uma escolaridade mal feita. Ela não tem o conhecimento compatível com a escolaridade que ela declara ter. E com isso, você coloca um aluno que tem, às vezes, o ensino médio completo numa sala de aula, mas ele não aproveita o conteúdo porque ele não tem interpretação de texto, não tem conhecimento de matemática, enfim, ele não tem as ferramentas necessárias para que ele possa performar naquele curso. Mas eu vou além. Acho que enquanto nós não avançarmos no sentido de país, entendendo que o benefício tem que ser para o cidadão, a gente precisa pensar no usuário final. A gente vai continuar gastando muito dinheiro à toa. Olha, eu cito alguns exemplos, né? Às vezes a gente vê belas obras públicas
públicas, a gente vê belos hospitais, belas escolas, mas a gente não vê uma estratégia clara de promover ali uma educação de qualidade. A gente não vê profissionais contratados com competência para tocar e para usufruir da melhor maneira daquela estrutura. Porque no setor público é muito difícil você recontratar, você requalificar as pessoas. No setor privado é mais simples. Se alguém não está entregando o resultado que você espera, você troca aquele profissional. No serviço público, a gente tem a questão dos concursos e tudo isso. Então, o que eu quero dizer? Essa agenda tem que ser de todos. Ela começa por uma conscientização do país de que não adianta cada um fazer um pedaço só. Todo mundo tem que fazer a sua parte para a engrenagem girar direito. E aí, claro, com isso a gente consegue um despertar de uma nova consciência, que não é só do empresário, é da classe política, é do cidadão, um cidadão que não pode se acostumar a serviços públicos que não funcionam. A gente viaja para fora do país, a gente fica chocado como é tão normal para as pessoas que o transporte público não seja amontoado, que o serviço de saúde funcione, que a escola tenha uma educação de qualidade. E o brasileiro, infelizmente, Mauro, ele foi sendo exprimido, foi sendo judiado ao longo do tempo e hoje ele aceita, basicamente, um serviço de péssima qualidade. A gente tem que ter cidadãos mais conscientes e exigentes para que nós possamos ter melhores políticos ocupando as funções públicas. Só assim o país vai avançar. Senão, a gente continua na mediocridade. E aí, meu amigo, salve-se quem puder. Gustavo, nós estamos terminando aqui a nossa entrevista, mas eu queria que você resumisse, me parece, que a questão das oportunidades para Mato Grosso, nesse momento, a situação mundial, como é que os países estão vendo, as oportunidades para o Estado foram uma constatação importante da federação lá na COP, lá na Expo, e me parece também que há uma vontade, uma possibilidade da gente, Mato Grosso, ganhar terreno nessa discussão internacional, em função tanto das ações governamentais como do interesse do empresariado. É mais ou menos isso? É essa a sua conclusão depois que você chegou lá dos Emirados Árabes? É totalmente isso, Mauro. Uma agenda de desenvolvimento sustentável, uma agenda de muita inovação e tecnologia e uma agenda onde Mato Grosso se coloca para o mundo como um grande protagonista na economia verde. Uma economia de baixo carbono, uma economia sustentável, uma economia inclusiva, onde o cidadão está no centro da estratégia de atuação do governo e ele é olhado com carinho por toda a sociedade. Mauro, a gente fala muito de preservação da Amazônia, mas a gente precisa lembrar, tem 20 milhões de brasileiros vivendo na nossa região amazônica. Essa população precisa de desenvolvimento socioeconômico, com sustentabilidade. E nós precisamos criar estratégias de desenvolvimento para a região amazônica que são completamente diferentes das estratégias para outras regiões. E a gente tem também o nosso Pantanal aqui, aliás, Mato Grosso tem 3 dos 6 biomas do Brasil, né? Então, valorizar mais as nossas coisas. Uma das melhores experiências que eu tive nessa viagem, lá na Expo, nós tivemos uma tarde gastronômica só com delícias do Pantanal. Um reality show de culinária, né? Onde a chefe apresentava pratos feitos com ingredientes daqui do nosso Pantanal. Olha, se o mundo inteiro cobiça o que é natural, o que é sustentável, a gente precisa começar a se apresentar dessa maneira para o mundo inteiro, batendo no peito com orgulho, dizendo nós somos muito sustentáveis e podemos ajudar muito o mundo nessa agenda de sustentabilidade. Invistam aqui, invistam em nós. Nós sabemos fazer. Nós fazemos com qualidade, fazemos com sustentabilidade e estamos prontos para crescer muito mais do que já crescemos. E aí, Mauro, o céu é o limite. A gente decola numa trajetória, como dizem por aí, né? Foguete não tem ré, aí a gente decola e ninguém segura mais esse estado de Mato Grosso. Mato Grosso já é absolutamente fora da curva, né? E com certeza, nesse caminho, logo, logo seremos talvez um dos mais importantes protagonistas da história desse país. Querido, muitíssimo obrigado por sua participação
aqui no Nossa República. O espaço segue aberto para a federação, para você, para discutir o desenvolvimento do Estado. Acho que tem muita coisa para a gente conversar que pode ajudar as pessoas a entenderem. Eu acho que a indústria em Mato Grosso tem uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, desenvolvimento social e econômico, porque a indústria, como eu disse anteriormente, distribui riqueza, não é concentradora, ela gera emprego, portanto, gera mais recurso para as pessoas e, se fizer isso de forma ambientalmente correta, com certeza vai despontar aí no mundo inteiro como um grande exemplo. Obrigado e até a próxima, Gustavo. Mauro, eu que agradeço, um grande abraço a todos e em outras oportunidades nós vamos falar muito de outras revoluções que vêm por aí, todas positivas para o Estado. Um abraço. Um grande abraço, nós ficamos por aqui e até a próxima semana. Abraço.